Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. 6 minutos depois do horário, mas estava assistindo o jornal para a gente poder comentar um pouco dessa tragédia que está acontecendo aqui no nosso país, né? Em pleno coronavírus aí, em plena epidemia, a gente está numa situação tão ruim, né? Politicamente falando, quando o povo todo precisava estar unido. E a hora que vocês tiverem aí algum comentário, estou ajeitando a câmera aqui, vou esperar um pouco o pessoal chegar mais um pouco aí, mas a gente tem pano para manga hoje, né? Afora a nossa questão do coronavírus, como se o país já não vivesse uma crise de desemprego, essa questão do coronavírus e tudo mais, a gente ainda tem essa crise política que já não é de hoje, né? Que está nos assolando. E como pode um governo em plena pandemia perder 2 ministros independente da concordância com o ministro Sérgio Moro, independente da concordância com o Mandetta, como é que a gente pode perder 2 ministros em plena pandemia, certo? Nós temos no dia de hoje, começando já para a gente ir colocando, nós temos num país que está com quase 400 mortes por dia, já teve 3.600 óbitos, com uma previsão de dobrar o número de óbitos a cada 5 dias aí, entendeu? O estado de São Paulo com 7 mortes por hora, Goiás ameaçando fechar tudo de novo depois da flexibilização, Pernambuco decretando que está no limite, os hospitais estão no limite, Belém e Manaus parece que a situação está meio caótica, faltando gente para trabalhar e a gente com uma baita de uma crise política, né? É uma coisa realmente muito, muito, muito ruim. Eu queria pedir para vocês que estão aqui curtir, compartilhar, comentar, tá? Hoje eu estou só com o celular, estou sem o notebook, então o Facebook não está aberto aqui do lado, eu não vou conseguir ver os comentários, ver quem está aí. Eu espero que esteja bom o som, porque eu não estou conseguindo ver aqui os comentários. Eu ainda sou novato nessa questão aqui, então não aparecem os comentários aqui, mas eu já comecei a falar um pouco aqui. Então, Brasil, 357 mortes hoje, 3.670 mortes no total. Falei de São Paulo. Uma coisa, Ubatuba com 126 casos notificados, 10 em investigação, 9 casos confirmados, 1 óbito em investigação, 732 pacientes de síndrome gripal. Colocar para vocês do litoral norte, eu tive hoje em Caraguatatuba, fui ao AME fazer um ultrassom e lá tá tudo organizado, sem muita aglomeração de pessoas, e eu me senti tranquilo lá. Mas acabei indo conversar também, acabei conversando com gente lá, e me parece que a situação em Caraguá não é boa, tá? A situação... Deixa eu arrumar aqui que eu troquei de suporte, porque o outro caiu. Aí, melhorou. A situação em Caraguá não é boa, já existe uma ocupação bem considerável de leitos na Santa Casa, já existe mais da metade dos leitos ocupados na UTI do Hospital Regional. Eu não confirmei isso oficialmente, eu tive informações de pessoas de lá, então posso não estar falando os números corretos, por isso que eu nem estou falando em número, mas parece que lá já teve óbito. E eu nem tenho olhado muito as cidades vizinhas, tenho me atido aqui na questão de Ubatuba, nessa questão das lives, até para a gente poder fazer um apanhado mais geral. Mas juntando a situação de Ubatuba
com poucos casos aparentemente sob controle, graças a Deus. Quem é das outras cidades, depois deixa aí o comentário para a gente poder ver. Juntando a situação do Brasil, que está caminhando para o seu pico, com mais São Paulo e tudo mais, eu queria colocar que a China hoje está no 9º dia sem nenhuma morte por coronavírus. Tá? Então nós, com um quadro de aceleração de contágio, aqui em Ubatuba de poucos casos ainda, é mais um motivo para a gente ver como que a China já está há 9 dias sem mortes. E porque fechou tudo. Lá foi lockdown, igual eu expliquei outro dia, foi igual, está sendo agora na Espanha, está sendo agora na Itália, está sendo na Alemanha, está sendo na França, em vários países. Ou seja, é um decreto em que as pessoas realmente não podem sair de casa, tá? E esse decreto da China tem mostrado que deu certo o lockdown. Portanto, se a gente quiser continuar, quem mora em Ubatuba, se a gente quiser continuar com essa tranquilidade, a gente precisa do que está para mais fechado, tá? Porque é o segredo. A China já está mostrando isso, os outros países estão se controlando porque fecharam, porque fizeram lockdown, assim também com a Alemanha, e os países que estão ensaiando sair já estão todos numa curva decrescente, nós estamos aumentando dia a dia, portanto é totalmente desproposital ter passeata para abrir comércio, ter carreata para abrir comércio e as pessoas quererem, porque não é possível, tá? O que se precisa é proteção econômica para a população, comida para a população, máscara para a população e ficar em casa, tá? Então essa é uma situação. O governo federal está com um problema para liberar os R$600, tem muita gente que o dinheiro está na conta, teoricamente, mas não está conseguindo sacar, estão falando que é problema no aplicativo, mas com as tecnologias novas hoje, com coisa, isso dá para se fazer muito rápido, né? O presidente vetou a antecipação da segunda parcela dos R$600, e então a gente precisa ficar muito vigilante para garantir essa aprovação, a efetivação dessas questões. Eu não sei se aqui nos assistindo tem alguém que é profissional liberal ou autônomo, mas os CPFs que têm empregados registrados estão com problema, porque é o único que ainda não tem linha de crédito. Então os dentistas, os médicos, os fisioterapeutas e as pessoas que prestam serviço enquanto pessoas físicas e que têm funcionários e tudo mais, não estão conseguindo se habilitar para receber auxílio do governo. Há uma limitação, portanto, eu acho que precisa ir além essa questão da proteção social, tá? E agora que nós já estamos com um número razoável de pessoas, de novo pedindo para as pessoas clicarem e compartilharem, e eu queria pedir para que todos compartilhassem, para todo mundo pedir comentário. Nós vamos entrar agora falar a respeito da demissão do Moro, do Bolsonaro, e vai ser tem bastante coisa para colocar, e eu vou colocando aos poucos, mas para a gente fazer uma interpretação do que está por trás, de coisas que estão envolvidas nessa demissão. E a finalidade que eu venho aqui é para tentar traduzir um pouco do que está dito e não dito nos veículos de comunicação, nas conversas, e é importantíssimo que essas reflexões cheguem para bastante gente, para que as pessoas saibam. Então eu peço que vocês não deixem de compartilhar, de comentar, de depois chamar as pessoas. Eu sempre esqueço de pedir quando eu ponho no WhatsApp para repassar o convite para as suas listas, para a gente poder enriquecer nosso debate aqui. Todas as opiniões são bem-vindas. Se vocês repararem nos comentários, mesmo os comentários que são agressivos, ou que contestam, ou que tentam
trazer o debate para uma área de politicagem ou ofensiva, a gente não apaga, a gente é democrático e responde sempre que pode responder, não vamos cair nessa do discurso, portanto que vocês ajudem aí as informações ou outros pontos de vista, como é o meu, chegarem às pessoas para enriquecer a discussão e abrir cada vez mais a cabeça das pessoas. Vindo para o nosso assunto principal do dia hoje, é só a gente olhar em todos os portais, e eu estava assistindo o jornal agora à noite, parece que nós nem estamos com o coronavírus, porque o fato que aconteceu hoje, do pedido de demissão do Moro, da entrevista dele, da entrevista do Bolsonaro, realmente é um potencial explosivo muito maior em termos políticos do que foi a exoneração do Mandetta, que foi uma exoneração que, na área técnica, bem no que está na questão do combate ao coronavírus, mas esse acontecimento de hoje, ele é tão importante que se você abrir em qualquer dos portais, as notícias primeiras, todas elas e muitas delas, são desse fato, tá? E eu acho que para a gente fazer essa discussão aqui, a gente tem que discutir os dois personagens, tá? O presidente Jair Bolsonaro em relação ao poder político dele, às lutas dele, e o agora ex-ministro Sérgio Moro, sobre a pessoa que ele é, o papel que ele cumpriu desde há muito tempo atrás nessa estrutura política brasileira. Ele era um juiz político, e o que é muito errado, e a gente vai refletir um pouco a respeito disso. Primeira das coisas, a população quer saber o que está acontecendo, porque o ex-ministro Moro, com todas as críticas que eu possa ter a ele e tudo mais, e a oposição e tudo mais possa ter a ele, baseadas em fatos inclusive, mas elas são secundárias face ao que o povo não está entendendo. O povo precisa saber. Então a gente que está aqui dialogando tem que se responsabilizar por essa questão da comunicação, para a gente fazer as pessoas verem por uma ótica diferente da grande imprensa e das TVs, que é o que a gente vai colocar aqui. Primeira das coisas para a gente interpretar, que vocês observem muito bem, quem puder assistir TV, nós vamos assistir nos próximos dias a Globo e os meios de comunicações tradicionais e grandes, como a Veja, como a Folha de São Paulo, talvez o Estadão e alguns outros portais, eles vão para cima para tirar o Bolsonaro. Eu tenho essa convicção, vi uma parte do Jornal Nacional agora e eu conheço de muito tempo o modus operandi da Globo. Na minha opinião, a Globo, e quando falo Globo é tudo que a influencia e que é por ela influenciada, tomou partido de remover o Bolsonaro. Tá? E do outro lado, nós vamos ter as emissoras que estão sendo cevadas pelo Bolsonaro, tá? Com entrevistas pagas, com verbas publicitárias e tudo mais, vão assumir a defesa do presidente. Eu acho que vai acontecer isso, eu não tenho muita dúvida, entendeu? Líderes religiosos, essas TVs e uma parte pequena do empresariado vão assumir a defesa do presidente. E para a gente tomar posição, tentar influenciar nesse quadro aqui da base e tudo mais, a gente precisa refletir um pouco quem são esses dois personagens. Primeiro, queria começar pelo nosso presidente Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu hoje uma grande base de apoio, que eram as pessoas que votaram no Bolsonaro, que defendiam o governo, mas que são claramente mais identificadas com a postura, a prática, o perfil do juiz Sérgio Moro, tá? E ele perdeu essa base, perdeu uma base importante quando fez a nomeação
a exoneração do ministro da Saúde. E ele vem perdendo aos poucos num movimento de tensionamento muito claro, tá? De blindagem da sua família, de manter os programas de empobrecimento da população brasileira que geram desemprego e que privilegiam os grandes. E nós podemos ver em relação a essa questão que já tem muita gente desembarcando dessa questão do Bolsonaro, entendeu? E o Bolsonaro é isso, ele toma como sendo uma propriedade dele um cargo que é dos milhões de pessoas que o elegeram, mas também de todos os que são democratas, que participaram da eleição, que colaboraram votando, mesmo votando em outro candidato. Ou seja, o cargo e as prerrogativas daquele cargo não são pessoais, não são, tá? Então o Bolsonaro é essa figura que, como se fosse um projeto de ditador, e a gente não está fazendo calúnia aqui, porque ele já defendeu a tortura, defendeu o AI-5, falou que tinha que ter morrido pelo menos mais uns 30 mil na época da ditadura. Agora, nessa questão do coronavírus, cometendo uma série de atos ilegais e que afrontam a Constituição e as prerrogativas do presidente da República. E no meio jurídico, conversando com deputados, com advogados e tudo, Bolsonaro tem um imenso telhado de vidro de questões de crimes em que, feitas as investigações corretas, com todas as evidências que se tem, entendeu? O Bolsonaro e a sua família, os seus filhos, podem ser presos, e por crimes comuns, não por crime político e etc, né? E com a questão do Moro foi isso. Ele queria nomear um delegado que o protegesse. Ele queria, na chefia da Polícia Federal, alguém que lhe desse acesso a processos, que barrasse investigações e etc. E o juiz Sérgio Moro não concordou, porque ele que ia ficar na berlinda, porque ele que ia assinar os atos do delegado. Então ele queria ter essa questão, tá? Ainda em relação ao Bolsonaro, para a gente poder interpretar, ele, com o isolamento que ele entrou semana passada, com a questão do Mandetta, com o apoio dele ao ato pela volta do AI-5 e contra o Supremo Tribunal Federal, ele sentiu o isolamento, se baqueou. Quem assistiu o pronunciamento dele, seja ao vivo, seja agora nos replays, viu uma pessoa acuada, uma pessoa cautelosa e, na minha opinião, uma pessoa que estava falando sabendo que deve. Uma pessoa que estava falando sabendo que estava falando em verdades, para dizer o mínimo, tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar por esse lado. O Bolsonaro está acuado, está querendo fazer uns movimentos para se fortalecer de maneira física, com a base da sustentação, que não é a maioria da população brasileira, mas que tenta se impor a força da violência, a força do capital, a força da fragilidade dos trabalhadores que estão desempregados, e a força com a manipulação da questão da espiritualidade, da religião. Então o Bolsonaro está fazendo esses movimentos. Entre os movimentos que ele fez, para a gente poder observar, o Bolsonaro se aproximou do centrão que ele tanto critica. Se reuniu com o deputado Valdemar da Costa Neto, do PL, se reuniu com o deputado Roberto Jefferson, tá? Que também é disso que ele sempre falou, que é a velha política e tudo mais. Nesse momento conversa com o PSD do Kassab, com o PP e com o MDB e mais outros partidos do Centrão, para que eles barrem um processo de impeachment contra ele. Então o Bolsonaro está fazendo essa pessoa, entendeu? Autoritário, déspota, se importa pouco com a vida das pessoas,
não tá preocupado em agregar a população brasileira, em unir a população brasileira, e sim fazer um movimento claramente de divisão da nossa sociedade, de manter antigas formas de poder. Então não tem nada de nova política no deputado Bolsonaro. Essa aproximação com o Centrão é uma questão disso. E eu queria colocar que, em relação a isso, já para a gente passar um pouco para a avaliação do Sérgio Moro, que eu queria que quem não viu, que veja o pronunciamento do Bolsonaro, para poder analisar o teor do discurso, para poder, com olhos críticos, não olhos de oposição, não olhos de inimigo, mas com olhos críticos, conseguir enxergar algum traço de sinceridade e de acreditar no que estava falando. Eu, particularmente, não acredito que ele acha que ele está falando a verdade, e não vejo essa questão. Então eu queria que vocês vissem. Mas tem uma coisa muito simbólica no pronunciamento do Bolsonaro em relação à nossa sociedade brasileira, a todos vocês que estão assistindo aqui. Primeiro, reafirmou o desprezo pela questão da saúde do coronavírus. Todas as pessoas estavam encostadas, tinha todos os ministros encostados uns nos outros e sem máscara. Uma pessoa com máscara só, um ministro com máscara. Então, zero de respeito pela questão do momento que nós atravessamos na área da saúde pública, na epidemia do coronavírus. Segunda das questões, só tinha homem. Um governo com ministério nitidamente só de homens, tá? Não que não tinha uma ou duas mulheres, uma delas era a deputada Carla Zambelli, que nem é do governo, eu vou colocar um pouco aqui dessa questão, mas um governo sem mulheres e, portanto, sem representar a metade da população brasileira, tá? E desde o início, o Bolsonaro e mais uma parte do governo dele, etc., sempre se mostrando realmente com um ranço machista, um ranço de concordar com a desigualdade que vivem as mulheres no mercado de trabalho, nos serviços domésticos, nas oportunidades, principalmente quanto mais de baixa renda for a mulher. Tá? Então, primeiro, essa questão dos homens. Segundo, só brancos. Portanto, mais da metade da população brasileira não estava ali representada. Tinha um negro, de novo, é o deputado federal que sempre o acompanha. Então, a composição do governo, ele não pode ter credibilidade, inclusive porque esses setores da sociedade que representam mais de metade da população brasileira, quando a gente junta as mulheres e as pessoas que se autodeclaram pardas ou negras, a gente tem muito mais de 50% da população brasileira. Mais de 50% dos lares brasileiros. Mais de 50% da juventude brasileira. Dos idosos brasileiros. Tá? Então, o governo que já não nos representa na sua totalidade o recorte de gênero e o recorte de etnia na nossa população brasileira. E tem mulher porreta pra caramba. Eu que fui prefeito aqui sei o quanto que uma secretária bem preparada ajuda, o quanto que ela emprega, o quanto que ela traz para o governo a diversidade, traz para o governo um outro olhar. Então, nós brasileiros temos um governo pior, já é ruim, mas ele é muito pior pelo fato de ser um governo só de homens, e eu não tenho dúvida disso. A segunda das coisas, em relação à falta de representação de etnia. A quantidade de pessoas capazes que se declaram pardas, eu tive isso, uma excelente experiência no governo, porque a gente tinha as cotas no concurso e são pessoas que ingressaram por cota, mas que são extremamente capazes no processo de seleção. Portanto, também é uma afronta e mostra uma falta de representação da população essa questão do governo. Então isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro agora está brigando com o Moro. A saída do Moro, se ele sair quieto,
era um fator. Sair atirando do jeito que ele saiu, o Moro, pela popularidade que ele tem, entendeu? Ele pôs uma cunha hoje entre o Bolsonaro e o povo. Que o Bolsonaro vai ter dificuldade para tirar, tá? E o Moro era mais um dos representantes, homem e branco, né? No governo, e agora está fora. E aí, para a gente colocar um pouco disso, quem que é o Moro que saiu agora e que vai levar um monte de seguidores dele? A gente precisa refletir isso, procurar um pouco nos jornais e procurar conversar, e eu estou passando para vocês aqui. O Moro está muito longe de ser essa figura que foi construída pela imprensa, pelo grande capital, pelos interesses externos ao Brasil, entendeu? Que foi construída uma figura de como quase que um super-herói, uma pessoa assim. Mas o Moro não é nada disso. Primeiro porque vocês que estão aí, tudo que a gente quer é que se um dia a gente enfrentar um problema com a justiça, o juiz que nos julgue e o promotor que nos acuse, que eles não tenham interesses pessoais, nem interesse em levar vantagem, e no caso de quem está na política, que ele não tenha lado político ou partidário. E o Moro se mostrou, desde que ele ascendeu e começou a investigar a Lava Jato, o Moro se mostra uma pessoa extremamente política, tá? Teve 2 pesos e 2 medidas quando julgou os políticos, claramente tentando condenar de maneira muito mais rápida e muito mais rígida os processos envolvendo o PT, e aí as figuras de renome do PT, principalmente o presidente Lula. Foi ele quem determinou um absurdo de uma condução coercitiva do Lula para depor no aeroporto, e naquele dia o Lula ia ser preso se não houvesse uma reação da população dentro do aeroporto para ele não ser transportado para Curitiba, uma prisão aleatória de alguém que era só convocar que ia lá depor, tá? Um juiz que não quis liberar a questão, influenciou a juíza que substituiu ele para não deixar o Lula ir ao enterro do irmão. Então, um juiz extremamente politizado. Para fechar essa questão da politização, é óbvio que o juiz Sérgio Moro usou da Operação Lava Jato para favorecer a vitória de um candidato de direita que representasse o grande capital. O juiz Sérgio Moro, mais de uma vez, foi fazer cursos e treinamentos na justiça americana com os Estados Unidos, abriu uma brecha enorme com os processos para que a Petrobras fosse acusada internacionalmente e tivesse que pagar indenização para os investidores americanos. E o juiz Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça, o então juiz Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça 4 dias depois do presidente ter sido eleito. A articulação para se escolher um ministro, ela é tão maior do que a articulação para se escolher um secretário, que é muito nítido que o juiz Sérgio Moro estava nomeado durante a campanha. Se não me engano, ligou para o presidente Bolsonaro do episódio do atentado, entendeu? E aí acaba a eleição, o presidente é eleito, depois de 4 dias ele é nomeado, abandona a toga, abandona o cargo de juiz para entrar num cargo de ministro, entendeu? Sendo que estava fresquinho na mente da população brasileira, e por isso que ele tem aprovação, estava fresquinho todos os abusos absurdos e etc. que ele cometeu, atuando politicamente na condução das ações do seu juizado. Um juiz de primeira instância que passa por cima de outros juízes. Então, ele tem esse mesmo caráter. Então, a gente precisa, primeira das coisas para avaliar o Moro, para entender a disputa dele com o Bolsonaro, é a questão de que o Moro, desde há muito tempo, não sei se nem desde a coisa, mas o Moro, desde há muito tempo, é um juiz político. Tá? Nós temos um governador do Maranhão, do PCdoB, o Flávio Dino, que era desembargador. E aí, como ele tinha o pendor pela política, tinha vontade de ser político, ele renunciou ao seu cargo de desembargador e foi disputar a eleição.
Foi deputado federal, perdeu a eleição para governador, até ser eleito governador agora no Maranhão, fazendo um dos melhores trabalhos no estado mais pobre do Brasil. Um dos estados mais pobres do Brasil. Então, não é um político que foi juiz, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um juiz, um ministro que é da política, que atuou na política, que influenciou o resultado de eleição e que depois mostrou suas caras. Então esse é o Sérgio Moro. Está descancarado que ele atuou politicamente. E tão escancarado que, se a gente voltar ao passado dele, uma das coisas em todos os casos de corrupção que teve em grandes, tinha envolvimento de doleiros. E o doleiro mais famoso que tem, que é o tal do Youssef, foi o Moro quem concordou em redução da pena dele. Na primeira delação premiada que ele fez, mandou ele para casa. Esse doleiro voltou a atuar, ele não podia mais atuar como doleiro, ele voltou a atuar, foi preso de novo na Lava Jato, e a delação dele, ele não poderia fazer outra delação premiada, porque ele já tinha descumprido a primeira. Então o doleiro Youssef já tinha feito uma delação premiada, tinha tido redução de pena, mantido uma grande parte da sua fortuna, descumpriu os termos da delação, voltou a fazer atividades ilícitas enquanto doleiro, foi preso e depois foi aceita uma nova delação. Então tudo isso são ações para a gente questionar o caráter, o lado político do Sérgio Moro. E hoje, desde lá atrás, estava sendo colocado, foi levantado de novo a questão dele ter aceitado o convite do Bolsonaro e etc., de olho numa vaga no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, observar essa questão do Sérgio Moro, inclusive ver os próximos passos. Se ele vai aceitar algum cargo político, se ele vai ser secretário de algum governador, como que ele vai se comportar agora? Porque o movimento político do Moro hoje foi um movimento para sair como candidato à presidência da República em 2022. Então, briga entre Bolsonaro, o que ele é, Sérgio Moro, o que ele é e o que os dois representam. Na disputa presidencial, os dois representavam o combate às conquistas das classes populares, a defesa de reformas que tiraram direitos dos trabalhadores para aumentar o lucro de banco e aumentar o pagamento da dívida de quem tem dinheiro a juro, dos rentistas, um falso déficit da Previdência para poder vender Previdência privada. Então essas coisas unem Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Então o que nós vimos hoje foi uma briga de cúmplices. Uma briga de cúmplices que se desentenderam na divisão do bolo. Está colocado pelo Moro, está colocado pelo Bolsonaro, que a briga foi pela indicação do diretor da Polícia Federal, que o Bolsonaro quer tirar, vai tirar, e que o Moro queria, se tirasse, ele que indicaria, porque fazia parte do acordo de quando ele assumiu o ministério, e que o Bolsonaro já vinha descumprindo. Portanto, uma das coisas é que essa briga do Moro com o Bolsonaro é uma briga de cúmplices. É uma separação litigiosa de divisão de bolo, entendeu? De quem tomou de assalto a presidência da República numa eleição que, se não tivesse fake news e manipulações e da justiça e da propaganda, né, ela poderia ter um outro resultado muito diferente, não só para a esquerda e para o Haddad, mas no geral. Talvez não fosse o Moro, talvez a dupla Moro-Bolsonaro não fosse os adversários no segundo turno. Então, nessa questão, a gente tem que ver isso. E eu fui assistir um debate hoje, no início da noite, com a opinião de advogados, deputados, senadores, a respeito das razões para isso, do que estava acontecendo. E o que foi colocado de pessoas que conhecem o modo de atuação é que o Moro efetivamente fez um movimento político. O Moro é uma pessoa
traiçoeira, tá? Que comete ilegalidades escondido nos seus poderes, que e foi confirmado hoje que ele vazou ilegalmente áudio da presidenta Dilma, então presidenta, com o ex-presidente Lula, que mandou pôr grampo no escritório dos advogados que defendiam o presidente Lula, tá? E que por conta desse tipo de situação, ele é perfeitamente capaz de estar há muito tempo premeditando essa saída e dele ter armas e munições contra o presidente, tendo produzido provas, entendeu? Como mensagens de celular, como e-mails, como gravação de reuniões e etc. Isso uma das pessoas falou. E aí, no jornal, agora da noite, como ele disse algumas coisas na entrevista, e no que eu vi o advogado falou, se o Moro falou aquilo é porque ele tem as provas. Aí o Bolsonaro, depois, vai dar uma entrevista coletiva, desmente o Moro, o jornal vai lá, questiona o Moro sobre o desmentido, o que o Moro faz? Mostra para o jornal mensagem dele com o presidente e mensagem dele com a deputada Carla Zambelli. Ou seja, ele estava se preparando de maneira ardilosa para fazer isso. Portanto, quem é do Bolsonaro, e não sou eu, e eu discordo do Bolsonaro, vou falar aqui minha posição daqui a pouco, mas quem é do Bolsonaro, etc., pode saber que foi traído pelo Moro e que foi premeditado, na minha opinião, tá? E que o Bolsonaro fez com o Moro o que ele fez com todo mundo que ele já saiu do governo. Traiu o Bebiano, que agora já morreu, traiu o Mandetta, que na hora ficou sem apoio, e todos os outros que ele já veio trocando ao lado do tempo. Então, a avaliação em relação a essa questão das razões do Sérgio Moro, tá, do que ele fez. E aí, para nós, que a maioria das pessoas que vem aqui no canal e tudo mais, que já tem uma crítica ao Bolsonaro por conta da questão do isolamento, do posicionamento dele e tudo, a gente precisa entender que vai começar agora um debate de narrativas. Um debate de se o Moro saiu porque é traidor ou se o Bolsonaro forçou a demissão do Moro para o Bolsonaro ser traidor. Vai se disputar isso nas mídias. Foi o que eu falei, que a Globo vai tomar uma posição. Na minha opinião, a Globo vai sepultar o Bolsonaro, estimular o impeachment, e as outras TVs vão fazer o contrário, e a gente vai precisar prestar atenção nisso, tá? Eles já estão fazendo algumas coisas que a gente precisa colocar, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial, e isso tudo por conta dos jornais, para a gente poder ver. O auxílio emergencial de R$600 só saiu de R$600 porque precisou do PT ir lá e entrar com um projeto dando auxílio emergencial de um salário mínimo, que é por lei o salário mínimo no Brasil, para o governo aceitar fazer de 600 a 1.200. Mas ele está querendo dizer que esse dinheiro é um dinheiro que ele está dando de graça e que é porque ele é bonzinho. Não é, foi fruto de negociação. A outra questão, ontem um ministro militar anunciou um projeto que chama Pro Brasil, de investimento de não sei quantos bilhões ao longo de 20 anos, pegando infraestrutura e tal, que sepultou o Paulo Guedes e a sua política de tirar o Estado do negócio, mas que é uma cópia muito mal feita, mas muito mal feita, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, essa vai ser uma narrativa em relação a quem é pai do quê, e eles querendo se comportar para tentar passar para a população que eles têm alguma preocupação com a população. Então, acho que essa é uma questão. A outra que a gente vai começar a ver na imprensa, mas é bom ver em outros lugares alternativos, a opinião de pessoas sérias nessa questão da narrativa. De bons jornalistas, de bons blogs, que tenham opiniões baseadas em fatos, que sejam analistas políticos isentos, tá? E com compromisso, pessoas que sejam transparentes, que tenham história, pessoas que comprovadamente sejam honestos, porque
essa questão entre a direita e a extrema-direita, a direita e a centro-direita, vai ter uma divisão porque o movimento do Moro foi para tentar trazer para a direita a extrema-direita e ele polarizar a partir daí, tentando se viabilizar com o centro e tudo mais. Então ele quer reunificar essa questão com o apoio da justiça, que ele tem, o Moro, com o apoio de uma parte dos militares e com o apoio da Globo. Tá? Na minha opinião, o Moro saiu hoje como sendo o candidato a presidente da Globo. A Globo vai provavelmente daqui para frente fazer com o Moro o que fez com o Collor, de tirá-lo do governo de Alagoas para fazer ele presidente sem ter nenhum recheio, nenhum conteúdo, nada da política. Então, ficar muito atento nessa interpretação. E aí tem algumas coisas que são as opções. Aumenta a fala pelo impeachment. Eu quero falar aqui, enquanto quem sabe de algumas informações do PT, eu já tinha falado, o PT oficialmente não embarcou no impeachment. Eu acho que o impeachment é uma solução. Está avaliando, está tendo uma reunião nesse momento, mas o PT já esgotou as possibilidades em relação à tolerância com esse governo por conta de uma série de outras questões de saúde, de direitos humanos, de desenvolvimento econômico, de política de salário mínimo, da visão que se tem do SUS, da visão que se tem da educação e na questão do fora Bolsonaro. Então todos nós aqui ficar de olho no que está sendo falado, no que está sendo dito, para a gente poder se portar como comunicador, formar nossa opinião a respeito disso, com dados, com fatos, com o que a gente está dialogando aqui, para poder influenciar nossa família, nossos vizinhos, nossas redes de celulares, para a gente não se passar por bobo. E aí, tudo que eu falei aqui um pouco é fato, e agora eu vou passar por uma questão de opinião. Aí agora a opinião do Maurício, que eu queria que vocês comentassem, para deixar suas opiniões aí, para eu poder ver os comentários depois e a gente poder dialogar, tá? Então, o que tem de fato do que se pode ver? Primeiro, eu quero dizer que eu, que sou muito reticente a essas quebras de institucionalidade e etc., mas eu acho que o Bolsonaro precisa sofrer um processo de impeachment, tá? Mas que não é pela demissão do Moro. Então, se a gente for defender o processo de impeachment, eu não sou parceiro da Globo nessa defesa do impeachment. Bolsonaro tem que sofrer um processo de impeachment pelo tanto de vezes que ele desprezou a Constituição, que afrontou a liturgia do cargo dele, das reformas que ele fez, das acusações que ele sofre, tá? E das coisas que ele fez nos últimos tempos. Portanto, o impeachment não é por hoje. Não é porque o Moro saiu. É porque o Bolsonaro tem feito um governo de ilegalidades e um governo contra as pessoas que votaram nele. Ou seja, é um conjunto da obra essa questão do impeachment. Mas existem duas questões que são muito mais relevantes do que o impeachment. Tá? Lembrando, para a gente colocar, que na história recente do país, no impeachment do Collor e no impeachment da Dilma, o impeachment foi uma solução que veio de cima, que veio de quem tinha o poder. Foi uma situação para mudar radicalmente para que não mudasse nada. Basta a gente ver quem veio depois do Collor, basta a gente ver quem assumiu depois que tiraram a Dilma. Tiraram porque tinha feito pedalada, porque tinha tido Operação Lava Jato, parará, e assumiu uma pessoa como o Temer e que fez retirada de direitos de trabalhadores com escândalos de corrupção e tudo mais. Certo? Então, nessa questão do Bolsonaro, o impeachment não pode ser por esse fato agora, tem que ser pelos projetos, por uma série de questões que ele fez e também das ilegalidades principalmente, mas a gente tem que saber que a gente vai fazer o impeachment do Bolsonaro, vai lutar por ele para que mude a condução da política desse país. Para que os bancos
deixem as cartas, para que os direitos sociais sejam reforçados, para que haja política de geração de emprego para muita gente e não para deixar desempregado recebendo benefício para aceitar emprego, qualquer emprego. Então o motivo pelo impeachment é um motivo para mudar as diretrizes políticas e as diretrizes econômicas do nosso país. Então eu acho que essa é uma questão. Mas tem duas questões que podem fazer justificativa, e é por isso que o PT, não o Maurício, está tomando ainda a sua decisão. Existe a CPI das fake news. Essa CPI das fake news, que é uma CPMI, é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela tem poder de tomar depoimentos, ela tem poder de verificar ligações telefônicas, de pedir perícias. E essa CPMI das fake news, com os deputados que eu conversei, que não são só do PT, com advogados com quem eu conversei, com gente do meio político, essa CPI das fake news, se ela for levada a sério, entendeu? Ela anula as eleições presidenciais de 2018. Porque ela vai descobrir a manipulação que houve, inclusive financeira, tendo pagamento por fora de empresas para se fazer campanha, para se contratar robôs de informática, para se criar e espalhar as fake news. Então, uma das pressões que a gente deve fazer é para que essa CPI ande. Ela tá parada, mas ela já está instalada. Então ela precisa investigar e tudo mais, porque ela pode chegar a esse resultado. E a outra que a gente vai ver ressuscitar agora, tem um projeto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que portanto precisa ir a voto ao plenário, em que foi feito por um deputado chamado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, um deputado da ala progressista, um deputado comprometido com a população, nunca foi do PT, mas é uma pessoa de muito respeito. E por conta da questão do impeachment da Dilma e do Temer assumir por mais de um ano e pouco, tem um projeto na CCJ que pode ser votado rápido, dizendo que, em qualquer que seja o caso de impeachment, se ele for até 3 anos ou 3 anos e meio de mandato, fez impeachment do presidente significa nova eleição presidencial. Não é o vice que assume, é nova eleição. Exatamente para evitar de ter golpe do vice, para ter manipulação do vice com acordos para derrubar o presidente, ou seja, se tiver impeachment, o vice dança junto. E esse é um projeto que já passou por lá, ele tem muito embasamento. Então, a minha opinião, que eu vou falar a partir de agora, é o impeachment do Bolsonaro para tirar ele, porque não dá mais, e novas eleições. E tem os mecanismos para novas eleições. É concluir a CPI das fake news, mostrando que a eleição foi fraudada, ou aprovar na CCJ um projeto de que, em caso de impeachment, signifique novas eleições. Então, acho que essa é uma questão em que a gente tem que se manifestar enquanto opinião pública. Numa das conversas que eu tive, tanto para o lado do impeachment como para o lado de novas eleições, o Congresso responde ou aos grandes interesses, que é o que nós estamos falando aqui, que a Globo, para mim, vai tentar derrubar o Bolsonaro, para trocar e continuar com as reformas, continuar tirando dinheiro de trabalhador, continuar faturando com seus anunciantes, com empréstimos para os amiguinhos, para as grandes corporações, protegendo os bancos e ferro o trabalhador brasileiro. Então, se a gente, na minha opinião, for lutar por impeachment, é impeachment com nova eleição. E existem os mecanismos para isso, e a gente precisa pressionar deputado e senador. Então, quem conhece algum deputado ou que tem vontade de fazer isso, procura o deputado na página da Assembleia, na página da Câmara dos Deputados, na página do Senado Federal, para poder pressionar os deputados por essa questão. Hoje é só o primeiro dia da turbulência. Essa noite agora, ela é só o início. E nós que somos, eu particularmente, que sofri muito com a questão do que foi feito aí há 2, 3 anos atrás. Sofri aqui enquanto fui prefeito, porque já havia um movimento de desgaste do nosso partido. Eu acho que nós temos que, dentro do regime democrático, lutar com os instrumentos que a gente tem, entendeu? Para poder
para poder fazer valer nossa vontade, para não ter nenhum endurecimento do regime por parte do Bolsonaro, nenhuma tragédia social, sanitária e econômica nesse país. É hora de dar um basta nessa questão, é hora da população decidir. E aí que vocês que estão aqui nos escutando, que a gente está conversando, hoje eu vou ver os comentários depois, a gente precisa sair para amanhã, para daqui a pouco, com uma reflexão meio que pronta nesse sentido. Entendeu? Não tem santo nessa briga do Moro com o Bolsonaro. São duas pessoas com interesses particulares, com interesses pessoais. O Bolsonaro falou isso do Moro na entrevista dele. Diz que ele hoje de manhã falou para umas pessoas que assim, hoje à tarde vocês vão conhecer a figura que é o Sérgio Moro. O egoísmo, o só pensar em si mesmo e etc. Ou seja, o presidente fez essa acusação em relação ao Sérgio Moro. Então a gente precisa saber que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro são farinha do mesmo saco, são cúmplices em litígio, em disputa, em briga, e os cúmplices ou os apoiadores deles, os manipuladores dele, que é o grande capital internacional, a grande indústria e os bancos, o sistema financeiro, os especuladores, as pessoas que vivem de renda, que não vão lá todo dia no consultório atender paciente, que não vão lá fazer o trabalho de eletricista, que não vão lá dar aula e papapá, pessoa que só vive do dinheiro render, são essas pessoas que estão no meio dessa briga entre os dois. Nenhum dos dois representa a gente que trabalha. Então a gente precisa ficar muito atento nisso para não dar um apoio acrítico, para não apoiar o impeachment achando que só o impeachment resolve. Não, tem condicionante para o impeachment, tem que mudar o que está aí. Tá? Então, a gente sair para lá, quando encontrar com as pessoas discutindo e tudo, a gente não vai para porrada, a gente não vai para briga, a gente é de paz, mas onde houver uma brecha, a gente tem que ir para colocar nas cabeças. Você não gosta do Bolsonaro, está defendendo o Moro, mas eles são iguais. E deixar as pessoas começarem a refletir. E aí a gente vê qual vai ser o caminho do Moro, se ele vai para alguma coisa e vai continuar sendo apoiado para a Globo. Eu tenho uma questão comigo. Tudo que a Globo apoia, o povo brasileiro tem que ficar ao contrário. Inclusive, o grito de guerra de fora a Rede Globo, o povo não é burro, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, de entrar nas transmissões da Globo falando verdade para os repórteres e de Globo lixo, esse grito não é da direita. Quem está contra a Globo e querendo e questionando o poder da Globo e os oligopólios na comunicação, etc., são os partidos de esquerda há muito tempo. Estão querendo se apropriar. Então a gente tem que prestar muita atenção. Prestem atenção nos movimentos do Grupo Globo, do Grupo Folha de São Paulo. Para o caminho que eles tiverem, que vocês perceberem que eles estão defendendo, a gente tem que prestar atenção. No dia da queda do Mandetta, foram pedir a opinião de um monte de gente. Quando o Bolsonaro cometeu o ato inconstitucional de apoiar uma manifestação a favor do AI-5, foi dar uma amostra do que eram 600. E aí foram entrevistar. Aí entrevistaram o Fernando Henrique, mas não entrevistaram o Lula. E os dois são ex-presidentes. Entrevistaram o presidente de um monte de partido e não entrevistaram a Gleisi Hoffmann. Então, vão manipulando as coisas e a gente não pode sair disso. Então, olho nos grandes meios. Bolsonaro e Moro são iguais. A saída para essa situação que nós estamos agora, com Bolsonaro não dá para aguentar até 2022. Os municípios não vão aguentar. A nossa vida aqui no município vai ficar muito ruim se continuar do jeito que está. Porque vem uma crise aí muito forte, vai precisar de governo, mas vai precisar de governante, vai precisar de compromisso, vai precisar de comprometimento, e isso já está provado que ele não tem. Portanto, na minha opinião, isso é uma opinião, tá? Deu para o Bolsonaro. E olha que eu sou uma pessoa contida e conciliadora, mas deu para o Bolsonaro. Tá?
Então a gente tem que fazer isso. Mas segundo, a saída é construir uma situação de que a gente quer eleição nova para um mandato tampão, não quer simplesmente que assuma o vice e mantenha essa mesma política que está aí. A gota d'água para o Bolsonaro é pelo fato dele ser um fabricador de crises, um fabricador de conflitos e pelas perdas que ele está infligindo ao povo brasileiro, ao patrimônio do povo brasileiro, certo? Então, a gente sair daqui um pouco com uma visão para a gente atuar como comunicador. Nós não temos a máquina de fake news, nós não temos os robôs contratados, nós não temos os meios financeiros para sustentar campanhas, nós não temos a grande mídia. Nós temos esse boca a boca na rua e essa relação de rede social que está muito intensa agora. Então quem tem Instagram, Facebook, WhatsApp, toma partido, toma posição a respeito disso. A minha está tomada, entendeu? E é isso que eu estou colocando, para que cada um tome a sua a respeito, primeiro, da avaliação do Moro e do Bolsonaro, que para mim são a mesma coisa, de ficar de olho para não seguir, não ser vaca de presépio, não ser cordeirinho da Rede Globo e da grande imprensa, e que a saída tem que ser pela democracia, e a democracia significa, se houver um impeachment, que seja também com nova eleição, e que é possível, e que está dentro da lei, e que é permitido. Tá ok, pessoal? E eu queria finalizar aqui, hoje, agradecendo, pedindo para vocês compartilharem de novo. Quem tiver dúvida, outro dia eu passei o meu WhatsApp, 996851313, pode me mandar mensagem a respeito dessas questões. Isso aflige muito, isso tem um potencial muito grande de mexer com a vida e com a economia aqui do nosso município, da cidade de cada um que vocês moram, por conta de recurso, da necessidade de apoio às prefeituras. A gente vive numa cidade, então essa situação é muito explosiva em relação a essa questão. Eu creio que no próximo passo nosso, já está aumentando, amanhã eu vou fazer uma postagem de máscara. Eu acho que a gente tem que aprofundar o uso de máscaras para os lugares. Eu tenho saído de casa de máscara assim, direto, e a gente tem que fazer uma campanha por máscaras. Eu acho que está cheio de gente fazendo, mas com criatividade eu estou pensando aqui em fazer alguma coisa disso, então vocês já fiquem prestando atenção. Quem tiver condição de fazer para doar, para distribuir, quem tiver precisando para poder vender, porque tem gente querendo comprar. Mas o andar de máscara já é uma realidade em várias cidades do Brasil, do mundo a gente nem fala, né? Então, a gente começar com essa disciplina de andar de máscaras, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, da gente começar a fazer essa campanha e essa questão das máscaras, manter o isolamento, manter a moral alta para continuar em casa, cobrar do governo apoio e a gente poder ir de uma maneira resistir não só ao coronavírus, mas aos ataques que estão querendo fazer contra o nosso povo, contra o patrimônio do Brasil, e a gente poder resistir. Por fim, eu vou tentar transmitir pelo meu canal do Facebook aqui, mas se não, vai estar o link aqui, eu vou subir esse link agora à noite. Amanhã eu participo de uma live ao 12h30 com o deputado federal Alencar Braga e com o Melo, o jornalista José Melo, que é pré-candidato a prefeito pelo PT de Caraguatatuba. A ideia inicial era falar um pouco, eu e o Melo questionarmos o Alencar sobre as medidas de impacto para a população local, o prejuízo e o que está sendo reposto. Mas com esses acontecimentos de hoje, a gente vai falar um pouco mais do que a gente falou aqui, dessa queda do Bolsonaro, e vai ter uma informação muito qualificada que é de alguém que está no olho do furacão lá no Congresso Nacional. Então, amanhã às 12h30, aqui no meu Facebook, ou então vai ter o card para entrar no Facebook do deputado Alencar Braga, mas está confirmado. Eu queria deixar aqui uma bela noite de sexta-feira para todo mundo, e agora já com um fora Bolsonaro, né? Tá bom? Vamos fazer valer a soberania nossa e lutar. Não existe vitória sem luta. Um abraço para vocês, tudo de bom.